Bom, gente, aqui nós vamos começar mais uma aula, certo? Essa aula ela é relacionada ao assunto das relações métricas no triângulo retângulo, do livro didático, capítulo 16, certo? As relações métricas no triângulo retângulo, a primeira informação que a gente tem que levar em conta é que o que é um triângulo, né? Um triângulo nós sabemos que é uma figura formada por três lados, só que as relações que nós iremos tirar é do triângulo retângulo. Mas o que é um triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo é um triângulo onde um dos ângulos dele mede exatamente 90 graus, né? O encontro de dois lados deles forma um ângulo de 90 graus, um ângulo conhecido, certo? E então esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, porque esse lado B com esse lado C formou nessa região aqui um ângulo de 90 graus. Então esse triângulo é chamado triângulo retângulo, certo? E no triângulo retângulo a gente pode tirar algumas propiedadezinhas, tá? Vamos conhecer alguns, como é que é chamado esses lados, né? Vamos conhecer isso agora. Primeiro, tá, ele é retângulo porque esse ângulo é 90 graus, certo? Desse triângulo a gente pode traçar um segmento saindo do ângulo de 90 graus até encontrar o lado A. Isso daqui é chamado de altura relativa à hipotenusa, certo? E isso aí vamos chamar de H, esse segmento. Veja que ao traçar esse H, né, ao traçar essa altura aqui, isso aqui é uma altura relativa ao lado A, ele cortou o A em dois pedaços. Dessa extremidade aqui até esse ponto e desse pedaço até essa outra extremidade. Então ele cortou o A em dois pedaços, que nós iremos chamar esses dois pedaços de essa parte de M e essa outra aqui de N, certo? Então fica M e N. Ou seja, se eu pegar esse pedaço M e somar com N, ele vai dar exatamente o tamanho A, tá? Esse lado B, que é um dos lados que formou o ângulo de 90 graus, ele é chamado de cateto, né? O B e o C, né? O B e o C, que são os dois lados que formaram esse ângulo de 90 graus aqui, esses dois lados aí, B e C, são chamados de catetos. E o outro lado maior, né? Esse lado maior aqui, ele é chamado de hipotenusa, certo? Ele é chamado de hipotenusa. O H, como dito antes, que é esse segmento que saiu do ângulo de 90 graus, ele é chamado de altura, né? É a altura relativa ao A. Mas quem é A? A é a hipotenusa, então é a altura relativa à hipotenusa. E M e N, eles são chamados de projeções. Esse M, ele é a projeção do cateto B, e esse N aqui é a projeção do cateto C. Então, M e N são chamados de projeções, certo? Então, vamos retirar algumas relações desse tipo de triângulo aí, tá? Retirando algumas informações desse triângulo. Olha lá, o que nós podemos obter. O que nós podemos obter é o seguinte, olha só. Nós vimos aqui que nós temos três triângulos, certo? A gente tem o triângulo formado por B, C e A, que é o maior triângulo que tem aqui. Também tem o triângulo formado pelos lados B, H e N. E também tem o triângulo formado pelos lados C, H e N, certo? Para ficar mais fácil de compreender isso, nós vamos formar aqui uma tabela. Uma tabela obedecendo às seguintes coisas. Começando sempre pelos lados maiores, né? Escolhe um determinado triângulo e vai tirando as relações da seguinte maneira, pegando os lados sempre maiores. Então vamos começar por esse triângulo maior. Esse triângulo maior, nós vamos começar
pelo lado maior. O lado maior dele é o A. Até porque ele é um lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus no triângulo retângulo, ele é o maior ângulo que existe nele. Então, ele também está se opondo ao maior lado. Então, esse triângulo B, C e A, né? Esse A, ele é o maior lado, porque se opõe também ao maior ângulo, que no caso é de 90 graus. Então, nessa linha, vamos fazer assim, ó. A, que é o maior lado. O segundo maior lado aqui é B, então B. E o menorzinho, né, é o C. Muito bem. Agora vamos analisar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo formado por B, H e M. A gente vê que o maior lado dele é o B, né? Até porque esse ângulo aqui assim, ó, essa regiãozinha aqui é 90 graus, então está se opondo ao maior lado. Ele é oposto a B, então B é o maior lado desse triângulo. Então vai ficar assim na tabela. B, um outro lado maior aqui é M, então M, e o menorzinho H, então está aqui o H. Agora o outro triângulozinho menor, o maior lado dele é C, então C. O segundo lado maior é H, está aqui o H. E o terceiro lado, que é o menor de todos eles, é o N. Então, vimos que nós organizamos essa tabela de acordo com o lado maior até chegar no lado menor, sempre obedecendo essa ordem. E o mais interessante vai começar agora, certo? Olhando sempre na linha, né? Nessa sequência, nessa linha, nesse sentido, tanto na vertical ou na horizontal, nós podemos tirar as seguintes relações. Olha só. Nesse sentido aqui, o que nós podemos fazer é isso. Vimos que A, B e C é esse triângulo aí, né? Destaque em vermelho. E o que nós podemos fazer é o seguinte. Sempre pegando o primeiro que aparece aí, no caso é A. Então, esse A ao quadrado, olha só, esse A ao quadrado, ele é igual aos outros dois lados que sobraram, né, somados, só que também ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Muito bem. Então, isso é válido para essa linha de baixo também. Então, a linha de baixo, como é que vai ficar essa linha de baixo? A linha da parte de baixo vai ficar B ao quadrado, certo? Vai ficar B ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. E da mesma maneira, a outra linha. Então, a outra linha vai ficar C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Muito bem. Eu disse que essa relação também é válida na diagonal, né? Aliás, na horizontal, na vertical, na horizontal que está sendo aqui, né? Desculpa. Na vertical. Então, aqui nós podemos analisar agora na forma vertical também. Então, como é que fica na forma vertical? Na forma vertical vai ficar assim, ó. O A, B e C é esse triângulo aí em destaque. Então, a relação é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Muito bem. A outra, tá aí, ó. Triângulo em destaque. BMH. Então, essa relação é que B ao quadrado, né? É igual a M ao quadrado mais N ao quadrado. Aliás, H ao quadrado. E da mesma maneira, esse outro triângulo em destaque. Então, aí vai ficar aqui C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Vimos que essa relação aí, que nós estamos tirando agora, tanto ela é válida nesse sentido, né? Nesse sentido, ou seja, na horizontal, como ela é também válida na vertical, certo? Prosseguindo aqui. Então, vamos lá. O que nós podemos entender é o seguinte. Vimos também que, lá no iniciozinho, que o A, que é esse lado, esse destaque em vermelho, ele nada mais é do que a soma, né, de M mais N. Então, isso já é uma relação. Então, quem é A? A é igual à soma do M mais o N, certo? Agora, multiplicando na forma cruzada, então agora, ó, nós vamos multiplicar na forma cruzada. Como é que vai ficar essa forma cruzada? Vai ficar assim, ó, B vezes B, uma letra multiplicada por ela mesma, isso aqui vai dar A ao quadrado. Então, B vezes B
isso é igual a b ao quadrado. Então vai ficar b ao quadrado, né, é igual a vezes m. Então b vezes b dá b ao quadrado, igual a vezes m. Então aqui nós temos a vezes m, é uma relação. Nós podemos também fazer isso com esse outro lado aqui, ó. Então, B vezes H vai ser B vezes H, igual a C vezes M, C vezes M. Então, vai ficar B vezes H, vai ser B vezes H, igual a C vezes M. Tá aqui. Então, toda vez que você multiplica um lado, né, aliás, multiplica nesse sentido, o que vem depois é a igualdade, certo? Agora nós podemos também fazer nesse outro lado de baixo também, da mesma maneira como nós fizemos aqui na parte de cima, agora vamos fazer na parte de baixo. Olhem só. Então aqui nós temos que B vezes H, isso dá B vezes H, igual a M vezes C dá C vezes M, ou M vezes C, tanto faz. Senhora, já vou. Então, já vou! Vai ficar, então aqui neste caso vai ficar, me desculpe aqui meu povo, que esse tipo de coisa sempre acontece. B vezes H dá B vezes H, igual a C vezes M dá C vezes M. Então B vezes H é igual a C vezes M. Certo, agora vamos fazer nesse sentido aqui também. Só que nesse caso aqui nós vamos ter H vezes H, olha só. Olha aí, ó. H vezes H, aqui vai dar H ao quadrado. E M vezes N dá M vezes N. Então, a relação vai ficar H vezes H dá H ao quadrado, igual M vezes N dá M vezes N. Pronto. Outra relação. Tem mais? Tem. Nós podemos também analisar nesse sentido, dessa extremidade até aqui, e também essa até o C. Olha, então vai ficar assim, ó. Só que aqui é C e aqui também é C. C vezes C, isso é a mesma coisa que C ao quadrado. Então vai ficar C ao quadrado é igual a A vezes N. Olha só. Então C vezes C é C ao quadrado igual a A vezes N. Certo? Podemos também analisar nesses dois sentidos aqui, ó. Certo? Então aqui B vezes N dá B vezes N. E o outro vai ser C vezes H, né? Então vai dar B vezes N dá B vezes N. Igual a C vezes H. Também podemos fazer assim, ó. Esse A com esse H e esse B com esse C. É o que nós vamos fazer agora, certo? A vezes H e B vezes C vai ficar A vezes H dá A vezes H. E B vezes C dá B vezes C. Tanto faz, né? Colocar essa parte no início como essa daqui. O que vai prevalecer aqui é a igualdade, certo? Então, para a gente entender melhor esse problema, eu estou propondo aqui esse desafio, né, que diz o seguinte: Gilberto e Marina querem medir a altura de uma árvore na calçada de sua casa. Para isso, Gilberto amarrou uma pedra na ponta de uma corda e jogou para Marina, fazendo a corda passar pelo alto da árvore. Marina pegou a corda, né, pegou a ponta da corda que estava com a pedra e esticou a corda. Em seguida, ambos ajeitaram as duas cordas e com um transferidor formaram dois triângulos. Tá aí o triângulo, a representação dele, cuja soma das medidas era 90 graus. Assim, criou-se um triângulo retângulo. A seguir, mediram a distância do ponto em que a corda estava presa no chão e o pé da árvore. Veja a figura. Tá aí o esquema, né? Olha só o esquema como é que é aqui. Quando ele jogou essa corda até a menina Marina, ele em seguida mediram um transferidor, um pé da árvore, aliás, mediram um transferidor e formaram esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo MAR, retângulo em A, ou seja, aqui é um ângulo de 90 graus. E provavelmente aqui a questão, ela na verdade, ela quer, né,
saber qual é a distância, aliás, qual é a altura dessa árvore. Com certeza é a altura da árvore, H, que chamou de H. Ele mediu a distância de onde ele estava até a árvore, deu 4 metros, e da árvore até a moça marina, né, que deu 9 metros. Então ele quer saber, nesse caso, a questão com certeza vai lhe propor qual é a altura da árvore, né? Qual é a altura dessa árvore, né? A seguinte, qual é a altura da árvore? Então vamos lá. Está aqui o esquema, certo? Para responder essa questão, nós vamos se basear por esse triângulo. Veja que é uma réplica do triângulo que nós já estudamos e retiramos várias informações daqui, certo? O que nós podemos fazer é o seguinte: as informações principais, como ele quer saber a altura da árvore, certo? A altura dessa árvore, tem uma das relações que foram vistas lá, que ela funciona o seguinte: ela diz que para descobrir esse H, certo? Para descobrir esse H, você pode encontrar esse H através das suas projeções. É uma das fórmulas. Porque aqui a gente conhece essa projeção, que é 4, e conhece essa outra. Então, quando a gente conhece as duas projeções dos catetos, né, no caso aqui MA e A até R, então a gente determina esse H por meio dessas projeções. E como é que é feito isso? Basta você pegar esse H, elevar ao quadrado, né? Então vai ficar aqui a multiplicação, ó, vamos pegar a tabela e vamos multiplicar. O H, onde o H aparece, né? O H, onde é que o H aparece, e o M e o N também. É exatamente essa região que nós vimos lá. E é só multiplicar, olha só. H vezes H, isso dá H ao quadrado. E M vezes N dá M vezes N, né? E a gente sabe que o M é 4 e o N é 9. Então a gente aplica essa relação, né? Porque a gente, quando multiplica na diagonal, a gente vai multiplicando e igualando em seguida. Então aqui vai ficar H vezes H dá H ao quadrado vezes M vezes N. Muito bem, tá aqui. Mas quem é H? No momento nós não conhecemos. Conhecemos o M e o N. Então é só substituir aqui na fórmula. Então vai ficar H ao quadrado, vai ficar H ao quadrado, igual. O M é 4, está aqui, né? E o N é 9. Só que 4 vezes 9, isso dá 36. Então vai ficar H ao quadrado é igual a 36. Mas eu quero descobrir o H. O resultado dele ao quadrado eu sei que é 36. Então isso daqui é chamado de potência. E já que nós queremos descobrir apenas o H e não H ao quadrado, a gente deve extrair, já que isso aqui é a potência, então a gente se defende dessa potência colocando o valor que está na frente dentro de uma raiz. É a operação inversa de uma potenciação, é a radiciação. Então, eu vou colocar uma raiz quadrada para o 36. Então, vai ficar assim, H é igual. Esse 2 aqui é uma potência, então ele saiu, ele veio para cá, para o índice da raiz, então ficou raiz quadrada. Se aqui fosse um 3, aqui seria raiz cúbica de 36. Como era ao quadrado, então não é obrigatório aparecer um 2 nesse índice aqui da raiz. E a raiz quadrada de 36, isso é 6. Ou seja, acabamos de descobrir a altura dessa árvore. Qual é a altura dessa árvore? Ora, é 6 metros. Por que metro? Porque as distâncias aqui foram dadas em metro. Tá? Aí, então a resposta é 6 metros. Certo? Vamos fazer aqui um resumão de tudo, né? Resumão de tudo que nós vimos até agora. Olha só. As relações com aquela brincadeira que fizemos com a tabela, né? Vimos, olha só, como fica bem fácil. Feito um triângulo desse tipo aqui, veja que essa parte de cima é ABC. E nessa parte também é ABC. Olha só, ABC. Aqui também, ABC. Aí só fica faltando esses outros lados aqui, ó. Só essa outra parte, M, H e HN. Que a gente pode tirar a partir da visualização que nós estamos vendo aqui. E fica fácil, né? H ao quadrado, olha só, a primeira, todas na diagonal, nesse sentido, né? Na horizontal, é a primeira ao quadrado,
igual a somatórias das que vem em seguida também ao quadrado. Então aqui vai ficar a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá aqui, ó. Olha nesse sentido. Aqui b ao quadrado é igual a m ao quadrado mais h ao quadrado. Tá aqui essa outra parte do mesmo jeito. Então vai ficar c ao quadrado é igual a h ao quadrado mais n ao quadrado. Aqui, ó. Aí a gente viu também que esse a, né, que é a extremidade dessa ponta até esta, ela nada mais é do que m mais n. Tá aqui, é m mais n. Aqui a gente também pode analisar, a gente viu, né, que as projeções que são essas, né, essas projeções aqui, B, aliás, esses catetos B e C, existem umas relações para ele também. Como é que a gente faz? Olha, B ao quadrado, né, retirando lá dessa tabela, B ao quadrado, né, B ao quadrado é igual a sua projeção vezes a altura relativa. Aqui, ó. Certo? Aliás, desculpe. É o cateto ao quadrado é igual a sua projeção, certo? Que é m vezes a, tá? Tá aqui, ó. B ao quadrado é igual a vezes m. Do mesmo jeito, pode se tirar daqui, que c ao quadrado é igual a sua projeção, que é n, vezes a. Tá aqui. C ao quadrado é igual ao a vezes n. Tá aqui. E aqui, né, o h, que é a altura relativa, ele pode ser dada como sendo ele ao quadrado é igual ao produto, né, a multiplicação das projeções. Então, h ao quadrado, tá aqui ele, é igual a m vezes n. Tá aqui. E segue com as outras, né? Nós fizemos tudo aqui, fizemos nesse sentido, fizemos assim, certo? Vimos nessa diagonalzinha aqui, multiplicamos assim, certo? Multiplicamos nesse sentido, ou seja, fizemos tudo e a conclusão final, né, o resumão, são essas relações que nós encontramos aqui. E essas são as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Muito obrigado, agradeço e até a próxima.